Já faz muito tempo, mais precisamente há 4 meses, que eu gravei um documentário sobre o telescópio espacial James Webb. Nela, Moritz, do Senkrechtstarter, e eu falamos, entre outras coisas, sobre os espelhos espetaculares e os objetivos científicos da missão do telescópio. Da mesma forma, nós analisamos por que o telescópio foi adiado tantas vezes. Entre outras coisas, percebemos que, em um projeto no qual estão envolvidos tantos investimentos e também a reputação da agência espacial norte-americana National Aeronautics and Space Administration, da Europeia Agência Espacial Europeia e da canadense Canadian Space Agency, é necessário ter o máximo de cautela para que o andamento do projeto não seja colocado em risco. E mais um vídeo sobre o telescópio espacial James Webb. Será que isso é mesmo necessário? Essa pergunta só pode ser respondida com um claro sim. No primeiro vídeo, nós até abordamos muitos aspectos do novo telescópio, mas o assunto está longe de ter sido esgotado. Por isso, vocês podem considerar este vídeo como uma continuação do documentário original. Vamos abordar o transporte do telescópio até o ponto de lançamento, que aliás foi uma tarefa bastante delicada. Logo em seguida, vamos tratar do voo do WEBES, da complicada abertura e do que significa estar em um ponto de Lagrange do sistema Terra-Sol. Em seguida, analisaremos novamente com muita atenção os objetivos científicos do telescópio, a descoberta de uma classe totalmente nova de planetas, a pesquisa de estrelas recém-nascidas e, por fim, a colisão de galáxias. E se vocês gostarem do vídeo, deixem um comentário, um like e compartilhem o vídeo com outras pessoas. Vamos começar agora e vocês vão assistir a mais um documentário sobre o telescópio mais importante desta década. Já em 2019, quando foi decidido que o telescópio espacial James Webb seria lançado ao espaço em março de 2021, o orçamento do telescópio era de 9,66 bilhões de dólares, sem nem mesmo ter esperança de que os custos não aumentariam ainda mais. Atualmente, o orçamento estimado já ultrapassa 10 bilhões de dólares, dos quais uma parte enorme foi usada para o desenvolvimento do hardware e a construção do telescópio. Uma parte do orçamento que não deve ser subestimada também deve ter sido gasta em testes contínuos e medidas de segurança. E sem falar no transporte, que é uma questão extremamente delicada. Em algum momento, até os testes mais cautelosos precisam chegar ao fim. Durante meses, o telescópio foi submetido aos últimos testes na empresa norte-americana de defesa e aeroespacial Northrop Grumman e, em seguida, embalado para o transporte pelos seus engenheiros. Mas não se deve imaginar isso como embrulhar presentes de Natal, pois nenhum presente no mundo tem um valor superior a 10 bilhões de dólares. Webb foi colocado em um dispositivo com a ajuda de um guindaste preso ao teto de um enorme galpão. Ele foi movido cuidadosamente, diferente do que se vê nesta filmagem em time-lapse, de forma lenta e dolorosa, para a posição horizontal. Assim, Webb foi levado para o centro de 2 braços de metal. Os engenheiros fixaram-se uma tampa com o máximo cuidado, pois ninguém queria ser responsável por um dano de vários bilhões de dólares. A estrutura resultante foi então colocada em um recipiente maior. É importante ressaltar que o telescópio em si não deveria tocar nas paredes ou no fundo, pois qualquer interferência física poderia prejudicar os sensores sensíveis do telescópio. E só para comparar, um telescópio que deve observar galáxias a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância e praticamente olhar até o início do universo deve funcionar sem interferências de qualquer dano. Assim, só o dispositivo inserido ficou fixo no fundo do recipiente metálico. Ele mantém o telescópio praticamente suspenso no ar, longe das paredes e do fundo. O recipiente de metal foi fechado com uma última tampa que, como podemos ver aqui em uma imagem, foi fixada com vários parafusos. Assim, o telescópio provavelmente está mais protegido do que as obras de arte ou artefatos culturais mais valiosos do mundo. Nenhum grão de poeira pode chegar ao telescópio, pois isso poderia, no pior dos casos, afetar a qualidade das imagens, dos espelhos ou reduzir a quantidade de luz coletada. Este recipiente representa uma chamada sala limpa, que é um ambiente onde, por meios artificiais, o número de partículas suspensas no ar é mantido o mais baixo possível.
Essas salas são usadas principalmente na indústria de semicondutores e de chips, pois aqui é essencial ter um ambiente de trabalho clinicamente limpo. Para que o Webb não seja contaminado por pequenas partículas do ar, ele permanece por um tempo nesse ambiente e, assim, fica protegido das influências do mundo exterior. Os Reinräume geralmente são estacionários. Somente para o Webb foi criado um Reinraum móvel. Em um veículo especial, um caminhão extremamente potente, o telescópio foi transportado no Reinraum da Northrop Grumman em uma grande operação por ruas e rodovias inteiras que foram fechadas especialmente para o telescópio. Na velocidade de um ciclista, o Webb foi levado até Seal Beach, na Califórnia, onde foi carregado na motor-navio Colibri, um navio especialmente adaptado para o transporte do telescópio. Cuidadosamente, ele foi içado por uma rampa até uma barcaça. Para causar o mínimo de vibrações possível, a barcaça foi posicionada com a ajuda de um rebocador extra e levada até a rampa, por onde o Webb seria transferido para o motor-navio Colibri. O Webb foi lentamente levado ao porão de carga do navio. O destino seria o Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. Após uma viagem de 16 dias e 9.300 quilômetros percorridos no mar, o Webb chegou no dia 12 de outubro ao destino. Lá, o descarregamento do telescópio foi feito com o mesmo cuidado que a carga B no porto de partida. Em um grande comboio, o telescópio foi finalmente levado ao centro espacial, onde o foguete já estava em posição de lançamento. Agora só faltava colocar o telescópio no foguete. Assim começa a parte mais delicada da missão WBS. O voo para o espaço, sua abertura e o transporte do telescópio para uma distância de mais de 1 milhão de quilômetros. A cápsula de lançamento da Ariane, na qual o Webb está acomodado, fornece cerca de 26 minutos de propulsão após o lançamento da Guiana Francesa. Apenas alguns minutos após o desligamento do motor desse estágio secundário, Webb será liberado da Ariane 5 e seguirá sozinho em direção ao seu destino. O caminho que o telescópio tem pela frente é de 1,5 milhões de quilômetros. Desde o começo do vídeo, vocês certamente notaram uma coisa. O Webb ainda não está totalmente aberto, mas sim dobrado sobre si mesmo. Os engenheiros decidiram por isso porque essa forma do telescópio economiza mais espaço do que um aparelho totalmente aberto, que não caberia no foguete dessa maneira. E os projetistas do Webb não economizaram em sua configuração. Como o telescópio é tão grande e precisou ser dobrado de forma tão complexa, existem mais de 300 pontos sistêmicos no telescópio onde podem ocorrer falhas durante a missão. Ou, como Mike Menzel, o engenheiro-chefe de sistemas de toda a missão, coloca: uma vez que lançamos o telescópio espacial James Webb, não há segundas chances. Temos 300 itens de falha de ponto único e todos devem funcionar adequadamente. Quando você está a 1 milhão de milhas da Terra, não dá para mandar alguém consertar. Você tem que imaginar que o processo de desdobramento vai levar exatos 29 dias. 29 dias em que todos os engenheiros que trabalham no telescópio vão prender a respiração, porque com tantas partes móveis do telescópio, algo pode facilmente dar errado. Antes de entrarmos nos detalhes de cada etapa do desdobramento do telescópio, Alfonso Stewart fala sobre a filosofia de design do telescópio e os perigos envolvidos no projeto. Este é o maior espelho primário, o maior escudo solar e o telescópio espacial mais poderoso já construído. E sim, esse grande telescópio precisa caber dentro de uma carenagem de foguete com 5,4 metros de diâmetro. Essa é a maior carenagem disponível. Essa é a carenagem para nossa viagem ao espaço. O Ariane 5, usado pela Agência Espacial Europeia, é um dos foguetes mais potentes do mundo. Para ultrapassar o limite de tamanho da carenagem, construímos o Webb para se dobrar como origami dentro do foguete. E isso nos leva à parte mais difícil da nossa missão, que será realizada no espaço. O Observatório 50 grandes desdobramentos e 178 mecanismos de liberação precisam funcionar para desdobrar essas 50 partes. Cada um deles precisa funcionar. Desdobrar o Webb é, indubitavelmente, a atividade espacial mais complexa já realizada.
Por outro lado, nada no web é fácil. É algo inédito. Enviar qualquer coisa para o espaço não é nada simples. Você não pode fazer isso sem correr riscos. A cápsula de transporte do Ariane 5 libera o web no espaço de forma que o telescópio esteja diretamente a caminho do ponto de Lagrange L2 do sistema Sol-Terra. Como o foguete pode se desviar um pouco do trajeto devido às turbulências na atmosfera da Terra, a chamada correção de trajetória intermediária 1A ou correção de trajetória intermediária 1A está integrada à base do WEBB. Como o nome já diz, trata-se de um tipo de motor de correção, que pode compensar eventuais desvios do curso ideal. Se o WEBB receber impulso excessivo do Ariane 5, não poderá retornar à Terra para realinhamento, pois as partes sensíveis do telescópio seriam destruídas pelos raios solares. Em vez disso, o Ariane 5 vai, por assim dizer, funcionar com um pouco menos de desempenho do que poderia, e o web receberá intencionalmente menos impulso que o motor de correção de trajetória intermediária 1A então compensará. Assim, garante-se que o web estará, em qualquer caso, na trajetória correta caso algo inesperado aconteça. Correções de curso semelhante serão feitas em mais 2 momentos durante a viagem do web. E quem nos diz mais uma vez o quão perigoso é o voo do foguete para o web é o engenheiro-chefe de sistemas Mike Menzel. Olha o que você está fazendo. Você pega esse instrumento científico extraordinariamente delicado, preciso e de ponta, e o coloca em um foguete. Pelos próximos 8 minutos, a explosão desse foguete te acompanha até o espaço sideral. Vibrando. Tremendo. Tudo que é enviado ao espaço precisa resistir àquele ambiente. E funcionar quando chegar lá sem que alguém possa ir consertar. Após a separação dos propulsores e da cápsula e a liberação do web do espaço apertado do foguete, os painéis solares que geram energia do web se desdobram automaticamente, sem a intervenção dos centros de comando da National Aeronautics and Space Administration para garantir que o telescópio possa se abastecer de energia o mais rápido possível. Isso ocorre apenas 28 minutos após o lançamento. Em seguida, seu painel solar frontal é estendido. O telescópio será girado várias vezes antes de sua abertura, girado para permitir que componentes-chave sejam iluminados pela luz solar e fiquem operacionais. Isso inclui o escudo solar frontal, cuja implantação é realizada por uma equipe em solo e representa a primeira fase do completo desdobramento do web. Após o escudo solar frontal, vem o escudo solar traseiro. Em seguida, ocorre a implantação do desdobramento do torre de antena, ou seja, a extensão do conjunto de torre desdobrável. Esse é, por assim dizer, o mastro principal do telescópio, onde ficam do lado de fora o espelho primário e o secundário, e do lado de dentro os instrumentos científicos. Esse é, por assim dizer, o coração do telescópio. A extensão desse mastro principal é necessária para garantir a separação térmica da unidade base e do restante do telescópio. Ao estender a parte mais importante do telescópio, também é possível desdobrar os outros painéis de proteção solar fixados nos elementos do espelho. A torre extensível de 2 metros é o elo de ligação entre a parte principal do telescópio e a base, a qual também foi fixada uma antena que envia dados de volta para a Terra. Pouco tempo depois, a aba de momento traseira é estendida, uma espécie de escudo para proteger o telescópio da pressão do vento solar. Isso impede que o web consuma combustível demais ou seja desviado de sua rota pelo vento solar. Essa peça funciona, portanto, como uma espécie de leme para estabilizar o telescópio, embora seu efeito real de direção, devido ao vento solar extremamente fraco, não seja comparável ao sistema de controle de um barco ou avião. O escudo solar é desdobrado em várias etapas, e não simultaneamente em todas as direções, mas sim separadamente para cada direção. Esse processo leva muito tempo, pois os escudos solares só podem se mover lentamente para não expor o telescópio a grandes vibrações. Por exemplo, leva 2 dias inteiros apenas para tensionar e esticar as 5 camadas do escudo solar. O telescópio agora está cada vez mais parecido com todas aquelas animações de computador que já o mostram totalmente em ação no espaço. Assim, a fase primária da implantação está concluída.
O escudo solar do Webb é crucial e seu mecanismo de implantação é complexo. Nos contam Mike Menzel e um dos engenheiros principais. As camadas do escudo solar têm cerca de 8.900 metros quadrados, quase do tamanho de 3 quadras de tênis, um material Kapton muito fino, cerca de 1 a 2 milésimos de polegada de espessura. Fazê-las onde você quiser, em gravidade zero, é extremamente desafiador. O escudo solar protege o telescópio do aquecimento causado pelo Sol, pela Terra e pela Lua. O conceito é simples, mas não há nada de simples no design ou na operação, especialmente quando você chega ao espaço. O conjunto do escudo solar do Webb inclui 140 mecanismos de liberação, aproximadamente 70 conjuntos de dobradiças, 8 motores de implantação, rolamentos, molas, engrenagens, cerca de 400 polias e 90 cabos, totalizando 1.312 pés. Tudo isso só para manter o escudo solar sob controle enquanto ele se desdobra. Agora vamos para a abertura dos espelhos do Webb, o componente mais importante do telescópio. Para isso, os 2 segmentos de espelho instalados nas laterais precisam ser movidos para dentro e o espelho secundário, preso em 3 hastes, precisa ser estendido. Como o Webb é um telescópio de espelho, a luz captada por ele é direcionada do importante espelho primário para o espelho secundário, que, por sua vez, direciona a luz para outros instrumentos que ficam atrás do espelho primário, por assim dizer, dentro da caixa do telescópio. Assim, após a extensão do espelho secundário, um lado e depois o outro lado do espelho primário são abertos. Cada um desses lados sustenta 3 dos segmentos do espelho primário feitos de berílio. Isso também acontece muito lentamente e está representado nas animações que você vê aqui de forma muito mais rápida do que realmente acontecerá na prática. O Webb está agora completamente desdobrado. Porém, ainda não está em operação. Durante a abertura e o movimento de cada segmento, suas partes aqueceram levemente e, como o escudo solar só foi ativado depois, o telescópio ficou sem a devida proteção contra os raios solares. Grandes áreas do WBS, que felizmente não são críticas, ainda não atingiram a temperatura ideal de operação. Durante a fase de abertura, o telescópio esteve o tempo todo a caminho do ponto de Lagrange 2 do sistema Terra-Sol. No trecho final de sua jornada, uma viagem que a partir desse ponto dura cerca de 2 semanas, o telescópio esfria e deve assim atingir a temperatura ideal de operação. Isso é necessário, pois todos os instrumentos do WEBB operam no espectro infravermelho. Por isso, eles precisam ser capazes de medir diferenças de temperatura muito sutis de estrelas e outros objetos na Via Láctea e no cosmos. Instrumentos aquecidos dificultam muito a sensibilidade dos sensores, por isso precisam ser fortemente resfriados para garantir um melhor desempenho. Uma vez chegando ao ponto L2, o telescópio passará 5 meses lá para resfriar completamente, ajustar finamente o arranjo dos espelhos e calibrar os instrumentos. Precisamos lembrar mais uma vez que até agora se passaram apenas 29 dias. No entanto, a maior jornada ainda está por vir para o Webb, já que o telescópio ainda está a caminho do ponto de Lagrange 2. Um caminho que levará o telescópio mais longe do que qualquer ser humano já viajou no espaço. Um dos grandes diferenciais do Webb é a sua capacidade de mover os segmentos do seu espelho primário de forma independente. Com a ajuda de 6 atuadores, pequenos motores que podem ajustar levemente o alinhamento dos segmentos do espelho primário e também do secundário, a curvatura do espelho pode ser alterada. Os segmentos primários do espelho têm até um atuador extra no centro, para poder manipular ainda mais a curvatura. Isso permite que o telescópio reaja de forma mais flexível à luz incidente e consiga captar o máximo possível dela. Testar esses segmentos leva vários dias sozinho, e caso o Webb ainda não tenha sido colocado exatamente em sua trajetória nesse momento, isso será feito agora pela chamada queima de inserção em L2, ou seja, pela queima de correção em L2. Se a órbita ideal de L2 estiver diferente do ótimo, ou se o telescópio estiver muito lento ou muito rápido, ele pode ser ajustado agora para a órbita final. Os preparativos chegam assim ao fim e o Webb está agora quase pronto para operar.
Como o telescópio ainda não está suficientemente resfriado, mas também não pode esfriar rápido demais, isso é feito por meio de tiras de calor estrategicamente posicionadas em pontos importantes, como instrumentos ou segmentos do espelho, que devem resfriar o telescópio de forma controlada. Como os instrumentos também ainda precisam ser calibrados, astrônomos e entusiastas do telescópio em todo o mundo terão que esperar mais 5 meses até que o Webb esteja totalmente operacional. Portanto, vão se passar muitos meses até que possamos ver as primeiras imagens do Webb. O Webb chegou ao ponto L2 e está pronto para sua missão científica. Mas como o telescópio pode se manter em seu destino? E o que exatamente os pontos de Lagrange nos dizem? Agora vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre esses pontos importantes para a astronáutica e astronomia. Como se sabe, o Webb vai orbitar o Sol em um chamado ponto de Lagrange. Mas o que são esses pontos? E o Webb vai ficar exatamente nesse ponto? De modo geral, podemos chamar os pontos de Lagrange de posições em um sistema de dois corpos celestes, onde, por exemplo, as forças gravitacionais de uma estrela e de um corpo celeste que a orbita se anulam. Por isso, o nome pontos de libração também é adequado, vindo do latim librare, que significa manter o equilíbrio. Objetos que orbitam o Sol nesses pontos e mantêm mais ou menos essa posição precisam de quase nenhum impulso para permanecer onde estão, o que é praticamente perfeito para satélites ou telescópios espaciais. Esses pontos recebem o nome do matemático italiano Joseph Louis de Lagrange, que viveu de 1736 a 1813. Ele foi o fundador da mecânica celeste analítica e trabalhou, entre outras coisas, com funções complexas e o chamado problema dos três corpos da mecânica celeste, do qual, no final das contas, surgiram os pontos de Lagrange. Lagrange descobriu algo muito útil sobre esses pontos de liberação. Um corpo celeste leve e um corpo celeste pesado orbitam o Sol na mesma velocidade orbital, sendo que a posição do satélite em relação a este não muda. Em um sistema de dois corpos, como Sol-Terra, sempre existem 5 pontos de Lagrange. O ponto de Lagrange 1, por exemplo, provou ser especialmente útil para essa astronomia solar. Aqui, os satélites ficam, do ponto de vista do Sol, à frente da Terra, sempre com visão livre para o Sol e podem orbitar o Sol completamente sem propulsão. Os técnicos na Terra também não precisam se preocupar com os satélites, pois tanto o Sol quanto a Terra exercem a mesma força gravitacional sobre o satélite e se equilibram mutuamente. Mas como é possível que esses pontos existam? Como todo fã de astronomia e física sabe, os corpos celestes possuem uma força gravitacional específica. Essa é a base da maioria das mecânicas celestes em nosso universo, seja em escala galáctica ou solar. Todo corpo no universo possui, devido à gravidade, uma chamada esfera de Hill, ou também região de Hill. Isso pode ser entendido como a região ao redor de um corpo onde sua força gravitacional é mais eficaz do que a de outro corpo mais massivo ao qual ele orbita. No que diz respeito ao sistema Terra-Sol, a esfera de Hill da Terra é naturalmente muito menor do que a do Sol. Ao redor da Terra existe uma zona onde as forças gravitacionais do nosso planeta superam as do Sol. Se você se afastar o suficiente, seja em direção ao Sol ou para longe dele, a influência da Terra diminui. Como o Sol domina gravitacionalmente todo o sistema solar, engenheiros e astrônomos só precisam colocar um satélite em uma posição onde as esferas de Hill de ambos os corpos celestes estejam equilibradas. Esses são os pontos de Lagrange. Existe um ponto de Lagrange, um entre a Terra e o Sol, que fica próximo ao nosso planeta. Um segundo ponto existe um pouco mais afastado da Terra e do Sol. Este está, visto da Terra, mais distante do que o L1. Pois, à medida que nos afastamos do Sol, a força gravitacional dele também fica mais fraca para fora do sistema solar. Existem ainda mais 3 pontos de liberação. Um deles, curiosamente, está do outro lado do sistema Terra-Sol. Mais precisamente, onde a Terra se encontra, em termos de tempo, a meio ano de distância, ou seja, no lado oposto da órbita. Da mesma forma, se traçarmos uma linha reta entre o Sol e a Terra, existem 2 pontos de liberação que ficam a um ângulo de 60 graus do Sol.
No total, há 5 pontos de Lagrange que os astrônomos podem utilizar. Como o Webb estará a 1.496.000 quilômetros de distância do nosso planeta, ele também não será perturbado pelas emissões de rádio da Terra. Embora o telescópio opere no espectro infravermelho, transmissões de outros dispositivos tecnológicos, dos quais a Terra possui bilhões, ainda poderiam causar interferências e atrapalhar os instrumentos de medição sensíveis do telescópio. A grande distância também tem a vantagem de que o calor próprio da Terra e da Lua e a luz solar refletida por eles não podem interferir no telescópio. Assim, seus radiadores podem resfriar o telescópio de forma mais eficiente e levá-lo à temperatura operacional correta, já que as observações em infravermelho exigem temperaturas muito baixas. Mas agora, o mais empolgante vem no final. Na verdade, o telescópio vai orbitar a Terra atrás dela em um grande halo, uma órbita circular. Seria necessário muito combustível para manter o telescópio exatamente em um ponto atrás do planeta. Por isso, os astrônomos escolheram uma posição onde o telescópio orbita a Terra verticalmente, vista a partir da eclíptica do Sistema Solar. Mais precisamente, não é a Terra, mas sim o centro de gravidade comum do sistema Terra-Sol, ou seja, o ponto de Lagrange 2. O Webb basicamente entra naturalmente nessa órbita por meio da gravidade. Com isso, o telescópio economiza mais combustível e, teoricamente, tem uma vida útil mais longa. Pois, embora satélites em ELA-2 possam operar com pouco combustível, não há ausência total de forças gravitacionais e, devido a imprecisões que toda a órbita do Sistema Solar possui e também por causa da distância variável entre os corpos celestes, uma órbita em L2 também precisa ser mantida energeticamente. Outro fator também tem a ver com Hubble. Este está localizado em uma órbita baixa da Terra e entra na sombra da Terra a cada 90 minutos, o que corta o fornecimento de energia para o telescópio. Esse problema o Webb não terá, pois a sombra da Terra a 1,5 milhão de quilômetros da Terra praticamente não tem efeito e, devido à órbita circular e vertical, não atinge o telescópio. Assim, por um lado, o Webb terá mais tempo de observação. Por outro, os painéis solares do telescópio serão constantemente iluminados pela luz do Sol e a energia estará disponível, por assim dizer, sem interrupção. Portanto, a órbita é perfeitamente adequada aos altos custos desse projeto muito demorado. Mas agora que o Webb está em órbita vertical ao redor da Terra, o que ele vai realmente observar e quais são seus objetivos? Agora vamos abordar 3 objetivos científicos que são muito interessantes e que, graças ao Webb, trarão muitas novas descobertas. A descoberta de uma classe misteriosa de planetas, o nascimento de estrelas e, por fim, a colisão de galáxias. As missões científicas do Webb são o motor intelectual do telescópio. Sem observar algo, o Webb não teria motivo para estar no espaço. Uma área em que o Webb será de enorme ajuda é na busca por planetas. Como alguns de vocês talvez saibam, o telescópio espacial James Webb será capaz não só de captar as menores partículas de luz das estrelas que passam pela atmosfera de exoplanetas, permitindo estudar a atmosfera de planetas extraterrestres, mas também de obter imagens diretas desses planetas. Isso ocorre quando a luz estelar é refletida pelo planeta. Essas imagens diretas não vão revelar paisagens grandiosas ou qualquer tipo de construção alienígena, porque o Webb não é sensível o suficiente para isso. No entanto, elas serão capazes de procurar por esses planetas de forma independente de métodos como o de trânsito ou o de velocidade radial, ou estudar exoplanetas já conhecidos com mais detalhes. Esses falsos Webbs vão se destacar principalmente quando o telescópio estudar planetas com alto albedo, ou seja, corpos celestes que têm grande capacidade de refletir a luz. Quanto maior for o albedo, mais luz solar ou luz das estrelas será refletida pelo planeta devido a áreas brancas como gelo ou outras superfícies refletoras. Esse método de detecção de exoplanetas, na ausência de um termo existente, vamos chamar aqui de método de reflexão. Mas o que o Webb traz de realmente novo para a astronomia? Bem, graças à alta sensibilidade à luz do telescópio, os cientistas serão capazes de estudar uma classe totalmente nova e até agora pouco compreendida de planetas, os subnetunos. Provavelmente todos os entusiastas da astronomia conhecem as superterras, planetas que são mais massivos e maiores do que a Terra, mas que ainda têm uma forma terrestre.
se você avançar mais um nível em termos de massa, existem aqueles planetas que ficam em algum lugar entre uma super-terra e um planeta do tipo Netuno. Às vezes as super-terras também são incluídas nesse grupo, mas preferimos chamá-las de sub- ou mini-Netunos. Mas para isso, é necessário reconhecer que a pesquisa de exoplanetas tem apenas algumas décadas de existência. Durante séculos, os astrônomos pesquisaram principalmente galáxias e estrelas, o que não é surpreendente considerando seu grande brilho. E embora nossa galáxia provavelmente abrigue bilhões de exoplanetas de todos os tamanhos, cores e massas, apenas alguns milhares são conhecidos, em parte porque eles emitem pouca luz própria e geralmente só podem ser descobertos por métodos indiretos, como o método da velocidade radial ou o método de trânsito. Embora o Webb possa mudar isso com sua alta sensibilidade, permitindo teoricamente métodos de observação direta através do método de reflexão, mesmo esse telescópio não encontrará planetas em grande quantidade. Como os planetas, como já mencionado, não emitem luz própria, eles são extremamente difíceis de encontrar. Os astrônomos têm uma dificuldade desse tipo, por exemplo, com o enigmático Planeta 9, que, se realmente existir, aparentemente possui apenas uma baixa capacidade de reflexão. E provavelmente continuará sendo incrivelmente difícil encontrar planetas. Mas o Webb ainda possui um chamado coronógrafo a bordo. Assim, ele pode bloquear a luz de uma estrela usando uma máscara, coletando apenas os fótons ao redor dela, obtendo dados ainda melhores através do método de reflexão. Podem ser obtidos, permitindo teoricamente a imagem direta de exoplanetas. E mesmo que os termos técnicos mini-Netuno, sub-Netuno ou super-terra possam parecer confusos, ainda assim é possível distinguir diferenças entre eles. O pesquisador de planetas Ren Yu Hu disse sobre essa questão: o termo super-terra implica um planeta que é simplesmente uma terra em forma ampliada, com estrutura semelhante e um raio um pouco maior. No entanto, sabemos que planetas com um raio de 1,7 até 3,5 terras formam uma classe totalmente própria de planetas. Uma que não queremos simplesmente chamar de superterra, pois estes parecem ser planetas rochosos com um raio de no mínimo 1,2 até no máximo 2 raios terrestres. A comunidade de pesquisadores de planetas ainda não decidiu como devemos chamar planetas que têm um raio entre 1,7 e 3,5 massas terrestres. Essa é a situação, porque não sabemos do que esses planetas são feitos. Eles podem ser terrestres, ou seja, feitos de rocha e possuir atmosferas massivas de água ou hidrogênio. Talvez possamos chamá-los de superterras com atmosferas exóticas, ou então planetas oceânicos ou mundos aquáticos. Ou você pode adotar uma perspectiva um pouco diferente e vê-los como planetas com uma camada massiva de água e uma atmosfera massiva de hidrogênio, como Netuno. Dessa forma, você poderia chamá-los de sub- ou mini-Netunos. Mas o que o telescópio espacial James Webb tem a ver com essa classe estranha de planetas? Bem, sub- ou mini-Netunos parecem ser até bastante comuns na galáxia. Além desses, encontramos muitos planetas como superterras ou Júpiteres quentes. Enormes planetas gasosos que orbitam estrelas em trajetórias muito próximas. Esses planetas são os mais comuns. Mas por que se sabe tão pouco sobre a classe dos subnetunos? Esses planetas parecem estar cercados de mistério. Astrônomos descrevem isso como uma névoa ou poluição, que cobre não apenas a superfície desses corpos celestes, mas também nosso entendimento sobre esses planetas. Para descobrir do que esses planetas são feitos, é preciso estudar a atmosfera deles. Como mencionado, os subnetunos possuem atmosferas densas ricas em hidrogênio. E qual a melhor forma de comprovar isso? Bem, como todo material no universo tem uma assinatura específica na espectroscopia, podemos captar a luz das estrelas que passa pelas atmosferas dos exoplanetas e chega até nós. Cada gás na atmosfera absorve partes específicas da luz e, por assim dizer, as bloqueia. Se você decompõe essa luz em seus componentes usando um espectrógrafo, aparecem linhas pretas que atravessam verticalmente o espectro, representando elementos específicos e bloqueando a luz da estrela exatamente nesses pontos. Até agora, foi possível investigar com bastante sucesso as atmosferas de exoplanetas do tamanho da Terra ou de superterras. Mas por algum motivo, os subnetunos parecem absorver muito mais luz do que seus irmãos menores, as superterras.
Segundo os cientistas, o problema pode estar em aerossóis menores, cujas pequenas partículas e gotículas formam nuvens ou neblina parecidas com smog. Essas partículas espalham a luz das estrelas e corroem o espectro dessa luz, transformando linhas pretas nítidas em ondas disformes. Assim, elas tornam o espectro quase inútil, impossibilitando a descoberta da composição atmosférica. É aí que o Webb entra em ação. Os cientistas estão confiantes de que o telescópio permitirá uma visão mais clara dos subnetunos. Isso se deve ao fato de que o Webb observa sem interferência da atmosfera terrestre e, graças a um espelho muito maior em comparação com o Hubble, capta muito mais luz. Luz que pode ser captada e analisada. Já no primeiro ano de operação do Webb, 2 planetas do tamanho de Netuno devem ser estudados, o subnetuno arquetípico Gliese Yarais 1214b e Transiting Exoplanet Survey Satellite Object of Interest 412b, uma descoberta mais recente. Mas o Webb não será capaz apenas de captar mais luz. Como sua especialidade está principalmente na observação dos componentes infravermelhos da radiação, ele poderá estudar muito bem as temperaturas das atmosferas de subnetunos. Isso acontece principalmente devido à chamada espectroscopia de transmissão. Quando moléculas como água, metano ou amônia estão presentes em grande quantidade nas atmosferas dos subnetunos, elas devem ser evidentes no espectro de transmissão. A luz do infravermelho médio não deve ser espalhada pelos aerossóis, como acontece com a luz na parte visível e no infravermelho próximo do espectro. Mas o Webb não vai poder observar apenas isso. O telescópio é tão sensível que também pode observar a emissão infravermelha do próprio planeta. Isso é uma novidade para os astrônomos e deve fornecer o primeiro olhar detalhado da superfície de um planeta. Locais mais quentes, como vulcões, poderiam ser observados em exoplanetas do tamanho da Terra e outras fontes de emissão em planetas subnetrônicos. Isso, conhecido como espectroscopia de emissão térmica, da forma introduzida pelo Webb, é uma revolução para a astronomia. Porque o Webb não só será capaz de observar todo o espectro infravermelho com muita precisão, mas também possui uma sensibilidade incrivelmente alta devido aos seus espelhos primários altamente reflexivos e revestidos de ouro. Assim, o subnetuno Gliese Yarais 1214b, a 48 anos-luz de distância, será um dos planetas mais estudados da Via Láctea. Aqui, a espectroscopia de transmissão e de emissão térmica deve permitir uma visão até então desconhecida sobre a composição do planeta. No entanto, nem mesmo o Webb conseguirá uma visão direta do planeta, pois ele está muito próximo de sua estrela e é ofuscado por ela. Ainda assim, podemos ficar ansiosos para ver o que os 2 métodos de espectroscopia irão revelar e quais segredos estão escondidos por trás das atmosferas espessas e nebulosas dos exoplanetas subnetunianos. Assim, o Webb provavelmente entrará para a história como o telescópio que desvendou o segredo dos subnetunos. Podemos ficar ansiosos pelos resultados que nos aguardam. E com isso, devolvo a palavra para Iggy. Como já vimos na primeira parte do documentário sobre o telescópio espacial James Webb, o telescópio será capaz, graças à sua observação no espectro infravermelho, de atravessar nebulosas de emissão e assim lançar um olhar por trás das nuvens de gás e poeira que frequentemente bloqueiam nossa visão de estrelas jovens ou outras estruturas interessantes. Mencionamos brevemente que o Webb vai observar principalmente a formação de estrelas. Estrelas jovens, que estão justamente em processo de formação e possuem ao seu redor o que chamamos de disco protoplanetário. Foi desse disco que também se formaram os nossos planetas. Na época da formação do Sistema Solar, elas não eram nada além de discos de acreção de material extremamente quente, que só após milhões de anos de colapso gravitacional deram origem aos planetas. Vamos dar uma olhada ainda mais detalhada no que isso realmente significa. Mas o que de fato significa observar estrelas jovens? Essa pergunta tem a ver, entre outras coisas, com como as estrelas se formam. Isso começa quando nuvens de gás geralmente começam a colapsar devido a um impacto externo, como uma supernova. Partes da nebulosa tornam-se instáveis, e as massas de gás e poeira, que antes estavam distribuídas uniformemente, começam a se unir devido à sua própria gravidade. Cada vez mais material flui em direção a um centro comum até que, em algum momento, tanto material se acumula que o centro, sob alta pressão, começa a fundir hidrogênio. Uma protoestrela se formou. Depois que a fusão nuclear começa, a estrela envia constantemente vento estelar e radiação para o seu entorno.
Isso dissipa o disco circunestelar ainda presente e o empurra para fora. Pequenos centros de massa da nuvem de gás original se formam, que podem se tornar planetas ou até mesmo segundos sóis. Se observarmos um sistema estelar nessa fase, veremos imagens como a que ALMA registrou do jovem sistema estelar HL Tauri com seu disco protoplanetário. Esta é uma das imagens mais nítidas já feitas de uma estrela jovem e seu disco protoplanetário. No centro está HL Tauri e ao seu redor podem ser vistas estruturas em forma de anel. Esses são os locais onde os planetas estão se formando. Mais precisamente, há corpos celestes adicionais nos pontos onde os anéis do disco estão interrompidos. Aqui, centros de massa menores, superterras, subnetunos, planetas do tamanho de Júpiter, etc. atraíram e incorporaram material ao seu redor com sua gravidade. O restante do disco protoplanetário ainda é composto por material quente, principalmente gás e poeira, que ainda não se juntaram para formar planetas. Esse material restante será absorvido pelos planetas já existentes ou se transformará em cinturões de asteroides ou mini-planetas. O que vemos aqui não é apenas um sistema estelar jovem em formação. Precisamos perceber que aqui está se formando um sistema completo, com todos os seus planetas individuais, órbitas e diferentes características, como o nosso sistema solar. Sem exagero, pode-se dizer que aqui está em ação uma criação que também nos possibilitou existir, nós, seres humanos, que com nossa capacidade sensível de autoconsciência, refletimos sobre a gênese de outro mundo. Esse sistema tem apenas 100 mil anos de idade. Já em 1975, havia os primeiros indícios do disco protoplanetário. Mas uma confirmação final só foi feita pelos telescópios do Atacama Large Millimeter Array ou Atacama Large Millimeter Array, de onde esta imagem se origina. Eles vasculham o céu na faixa dos milímetros e trabalham juntos, combinando as observações de vários telescópios. Quando 10 ou mais telescópios observam o mesmo objeto celeste, a precisão das imagens é muito alta. Um único telescópio nunca seria capaz de fornecer uma imagem tão nítida de um sistema em formação. Agora, alguém poderia argumentar: para que serve o Webb se telescópios ou redes de telescópios já existentes, como o Atacama Large Millimeter Array, conseguem capturar imagens tão incríveis? Sistemas estelares jovens normalmente estão ocultos por grandes nuvens de gás e poeira. Portanto, eles são muito difíceis de serem observados, a menos que você tenha a sorte, como nesta imagem de HL Tauri, de estar olhando diretamente para o sistema planetário ao invés de uma visão lateral. Felizmente, esse não parece ter sido o caso com esse sistema estelar jovem. No entanto, o Webb seria capaz de olhar através dessas nuvens de material e encontrar estrelas jovens com discos protoplanetários em locais que são impenetráveis para os sistemas de telescópios existentes. As emissões infravermelhas das estrelas não são bloqueadas por nuvens. Dessa forma, as diferentes temperaturas de um sistema estelar jovem podem ser registradas com muita precisão e talvez até, como ouvimos no capítulo dos subleptons, planetas possam ser diretamente imagiados, capturando as emissões térmicas dos corpos celestes por meio da espectroscopia de emissão térmica. Se você observar, por exemplo, os discos circunestelares do jovem sistema AS-209, também registrado por Elmer a 410 anos-luz do Sol, verá uma imagem semelhante à de HL Tauri. Porém, nota-se distâncias bem maiores entre os anéis. Existe uma grande distância entre o anel mais externo e o anel interno mais próximo. Aqui dá para imaginar bem que um planeta gasoso extremamente massivo se forma, retirando muito material dessa região. Tanto material que provavelmente outros planetas menores nem conseguem se formar. Os espaçamentos dos anéis na região interna do sistema são muito menores, então, mesmo com o planeta gigante, pequenos planetas rochosos ainda podem se formar ali. Por meio da espectroscopia de emissão térmica, o Webb poderia agora detectar os planetas individualmente, já que eles acabaram de se formar e, portanto, ainda devem ter uma temperatura elevada. O Webb será capaz de medir o tamanho dos planetas em formação, sua massa e sua distância em relação à jovem estrela, nos proporcionando assim insights nunca antes vistos sobre a criação de novos mundos. Insights que não só nos fornecerão imagens mais nítidas, mas também poderão nos oferecer um mapa de sistemas estelares jovens.
que, em termos de resolução e precisão, permanecerão insuperáveis por muito tempo. Resta apenas torcer para que, dos 300 possíveis erros sistêmicos que podem ocorrer quando o Webb for liberado da cápsula do Ariane 5 e durante sua implantação, nenhum aconteça. Caso contrário, perderemos a chance de observar esses sistemas fantásticos, essa criação e talvez de ver um mundo em formação, onde a vida possa se desenvolver e que, em bilhões de anos, olhe para o chão e descubra que, naquele momento, um enorme gigante vermelho domina nosso sistema solar. E quem sabe, talvez esses astrônomos extraterrestres encontrem sinais da nossa presença. Artefatos e relíquias que contarão a história da humanidade mesmo daqui a muitos bilhões de anos, quando ela já tiver desaparecido no curso do relógio cósmico. As galáxias nos mostram como a matéria está organizada em grandes escalas. Para entender melhor a natureza e a história do universo, os cientistas pesquisam como a matéria está distribuída atualmente, como ela se formou e como mudou ao longo do tempo. Os cosmólogos da Terra investigam onde a matéria está no universo e como ela se comporta em diferentes escalas. Ao observarem como a matéria se comporta desde o nível subatômico até o nível macroscópico de galáxias que preenchem todo o universo, isso lhes dá pistas sobre como o universo é estruturado e como ele evoluiu. No universo moderno, as galáxias observadas são principalmente elípticas e espirais. Telescópios como o Hubble já observaram uma grande variedade de galáxias em imagens impressionantes, como esta foto da galáxia espiral New General Catalog 3344, que possui cerca de metade do tamanho da Via Láctea. Podem-se ver bilhões de estrelas em uma única imagem e os longos braços espirais da galáxia. No centro, como em toda galáxia maior, pode-se ver um bojo brilhante que provavelmente abriga em seu núcleo um buraco negro supermassivo. Aqui, a concentração de estrelas grandes e quentes é tão alta que esse é o traço mais marcante de uma galáxia. Porém, galáxias como a New General Catalog 3344 nem sempre se pareceram assim. As maiores estruturas espirais das galáxias, como as conhecemos hoje e como também possui a Via Láctea, se formaram ao longo de muitos bilhões de anos através de vários processos diferentes. Isso inclui, por exemplo, a colisão de galáxias menores entre si. Galáxias elípticas gigantes também são formadas pela colisão com galáxias menores. Elas se destroem mutuamente e acabam se fundindo. Acredita-se que todas as galáxias massivas do universo tenham passado por pelo menos uma grande fusão desde que o cosmos tinha 6 bilhões de anos. Mas assim que olhamos para galáxias a distâncias realmente extremas, ou seja, galáxias a pelo menos 10 bilhões de anos-luz de distância, o cenário muda completamente. Muitas dessas galáxias tendem a ser menores e mais irregulares, frequentemente com enormes regiões de formação estelar nos grandes nós de massa. No entanto, não se vê nada de espirais ou outras estruturas delicadas típicas das galáxias modernas. Resumindo, elas têm uma estrutura completamente diferente das galáxias modernas. O Webb vai ajudar a pesquisar o desenvolvimento das galáxias. Para isso, o telescópio vai lançar um olhar profundo para o passado. Um olhar tão profundo no passado como nenhum outro telescópio jamais conseguiu antes. Como telescópios como o Hubble muitas vezes atingem um certo limite na observação de galáxias, seja por grandes quantidades de gás e poeira em uma galáxia, ou simplesmente por espelhos de telescópio muito pequenos, o Webb, com sua alta sensibilidade, pode captar mais fótons e analisá-los em um espectro muito mais amplo. Embora o telescópio só disponha da faixa infravermelha, nessa faixa ele é realmente o rei. Enquanto o Hubble só pode observar uma pequena parte do infravermelho, todo o espectro visível e uma fração do ultravioleta, a largura espectral de observação do Webb é mais de 3 vezes maior do que a do Hubble. Isso permitirá observar detalhes em galáxias ocultos para outros telescópios, revelando estrelas recém-formadas. Por exemplo, galáxias poderiam ser analisadas para identificar onde a matéria está concentrada e em quais regiões as estrelas estão se formando. Similarmente, os movimentos das galáxias podem ser determinados precisamente observando o desvio para o vermelho e para o azul.
Isso também inclui a observação de estrelas que antigamente tinham uma distribuição completamente diferente da atual. Observações subsequentes de centenas de milhares de galáxias fornecerão aos cientistas dados suficientes para ajudá-los a entender melhor a distribuição de elementos mais pesados que o hidrogênio em galáxias primitivas e como esses elementos se distribuem de maneira diferente ao longo dos muitos bilhões de anos de evolução de uma galáxia. Elas também revelarão aos astrônomos informações sobre a fusão e evolução das galáxias. Mas vamos recapitular por um instante. Astronomia significa, em termos gerais, o estudo do passado cosmológico. Nada do que a humanidade observa no espaço acontece no momento da observação, mas já é algo antigo. Isso pode ser aplicado tanto à observação da Lua quanto das galáxias. A luz que chega até nós do companheiro lunar da Terra tem pelo menos 1 segundo de idade. Portanto, rigorosamente falando, nunca vemos uma imagem atual da Lua, mas sempre uma com 1 segundo de atraso. Com as galáxias, isso acontece em uma escala totalmente diferente, de algumas centenas de milhares, passando por centenas de milhões, até mais de uma dúzia de bilhões de anos. Os astrônomos sempre olham para o passado do cosmos. Mas eles seriam maus cientistas se interessassem apenas pelo passado, por mais importante que ele seja. Por mais paradoxal que pareça, o que aconteceu em outras galáxias nos mostra a evolução da nossa própria galáxia. E qual será o papel do Webb nisso? Já sabemos que o telescópio também vai observar a fusão de galáxias. Contudo, os detalhes precisos do que ocorre durante uma colisão ainda são pouco conhecidos atualmente. O Webb, por exemplo, vai observar com muita precisão as zonas de contato das galáxias em colisão e descobrir qual a idade dos parceiros da colisão, quais elementos estão presentes nas galáxias em maiores e menores quantidades e quais estruturas a colisão provoca. Estruturas que não puderam ser observadas em fusões de galáxias já estudadas, porque estão escondidas atrás de uma cortina ultradensa de nuvens caóticas de gás, poeira, estrelas lançadas umas contra as outras e outros objetos celestes. Com as capacidades de infravermelho do telescópio, os cientistas podem criar mapas térmicos completos de colisões galácticas e, assim, obter uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento das galáxias. E como já mencionado, essas observações também nos mostram o futuro da nossa própria galáxia. Isso porque, em muitos bilhões de anos, a nossa galáxia irá colidir com a galáxia de Andrômeda. Ao observar as chamadas galáxias elípticas, o Webb permitirá que os cientistas entendam melhor o que acontecerá após a colisão de duas galáxias de tamanho semelhante, como Andrômeda e a Via Láctea. A colisão dessas duas galáxias será tão disruptiva que todas as estruturas serão destruídas ao longo de bilhões de anos. O resultado será uma galáxia elíptica chamada Miltromeda, desprovida de qualquer forma delicada e braços espirais, que quase não formará novas estrelas e ficará cada vez mais fraca ao longo das próximas dezenas de bilhões de anos, até que, em algum momento, não haverá mais estrelas visíveis. Ao observar galáxias elípticas existentes com o Webb, os astrônomos podem ver que tipo de galáxia a Miltromeda realmente será e o que o futuro reserva para o nosso próprio lar galáctico, a Via Láctea. Espera-se que o telescópio espacial James Webb acompanhe nossas vidas por cerca de 10 anos. Ele fará imagens fantásticas de estrelas jovens, galáxias em fusão e provavelmente também de planetas que outros telescópios sequer conseguiriam observar diretamente. Mas o James Webb também terá muitas limitações, algo inerente a qualquer dispositivo tecnológico. Ele será incapaz de fazer imagens na faixa de rádio, no espectro visível, ultravioleta ou até mesmo no espectro de raios-x. Com um custo bem superior a 10 bilhões de dólares, os cientistas definitivamente não poupam esforços. Embora existam muitos, ele não pode fazer isso. Mas muito mais do que isso, eu não imaginava que o telescópio fosse capaz disso. O Webb não é nada menos do que um marco para a astronomia. Neste momento, o Webb já está a bordo do Ariane 5 ou ainda está passando pelos últimos testes. O lançamento previsto para 22 de dezembro ainda não foi confirmado. Se o Webb será lançado nesse dia ou não, ainda é uma incógnita. Tudo precisa ter um fim, até mesmo este vídeo poderia durar 3 horas também.
Eu poderia falar por várias horas só sobre as missões científicas do Webb em detalhes, mas nenhum texto sobre o telescópio faz jus ao que nos espera. Simplesmente não dá para descrever o que está por vir. Isso precisa ser vivenciado. E para que essa experiência aconteça, tudo precisa correr bem no dia do lançamento e nos meses seguintes. Todos os 300 possíveis erros sistêmicos que poderiam levar ao fracasso do projeto não podem acontecer, porque não só décadas de espera teriam sido em vão, mas também a reputação da National Aeronautics and Space Administration seria irremediavelmente prejudicada. Dezenas de milhares de pessoas trabalharam nesse projeto, pessoas que, por meio do telescópio, devem nos proporcionar uma visão das coisas mais antigas e mais jovens do cosmos. Vocês já devem ter percebido, esse projeto é uma questão de coração. Fico feliz que tenham aguentado até aqui. Agora eu libero vocês e, assim como vocês, vou esperar e torcer. Vamos apoiar o telescópio e sua equipe. Eles merecem que tudo funcione. Agradeço aqui também ao Jojo e ao Anão Vermelho que me ajudaram a gravar o roteiro. Fiquem bem, se cuidem e vivam muito e em paz. Aqui foi o Cosmos Deguis. Até mais.